São maravilhosos. Então nós vamos trabalhar essa série agora em janeiro, o pastor Fabiano já falou sobre isso, valores inegociáveis de uma igreja em célula, todas as manhãs de domingo, às 9 horas aqui, tá? É uma temporada de verão, tá bom? Então todos os domingos de janeiro de manhã nós vamos estar aqui trabalhando esse assunto com pilares diferentes, tá? E a gente encerra no primeiro domingo de fevereiro. Passa para nós o próximo slide. Isso. Então, quais são os valores inegociáveis de uma igreja em células? Eu queria que você desse uma olhada, porque lá em cima onde ficou aquele balão, que ficou uma sombra, olha logo lá no balão branquinho, tá vendo? Era para logo estar lá, né? Igreja Evangélica Vida, mas tranquilo. Ficou bacana, né? Ficou um efeito especial, né? Isso, a logo foi para o balão, mas era para estar ali. A ideia é que você observe os temas que vão ser trabalhados, mas, irmãos, a gente precisa ter entendimento e humildade para trabalhar esses temas, porque você pode olhar. O que a gente está mostrando nessa imagem é o seguinte: a Igreja Evangélica Vida é uma igreja em células, amém? Isso quer dizer que esses pilares aqui precisam fazer parte da nossa igreja, amém? Mas isso também quer dizer que pode ser que nós não estejamos bons em alguns desses pilares. Então, para a gente construir esse pilar, a gente constrói junto. É tendo entendimento, clareza, que a gente vai construir essas coisas juntos. Então, por exemplo, um pilar é relacionamento saudável. E se a gente não estiver tendo relacionamentos saudáveis aqui, é Jesus nos chamando para tentar e construir esse pilar juntos, construir relacionamentos significativos, importantes, né? E aí a gente tem um outro pilar do evangelismo. Então essa é uma igreja que vai trabalhar com você evangelismo, que vai contar com você para evangelizar. E você que não gosta muito e quer ficar quietinho na sua, essa igreja vai chamar você para isso, é um pilar importante. Nós vamos ter os trabalhos de evangelismo, os momentos de evangelismo, né? Aqui é uma igreja que trabalha a formação de líderes. Sabe o que isso quer dizer? Que a gente olha para todo mundo aqui e fala assim: meu Deus, aqui tem um líder em potencial. Aqui tem uma líder em potencial. Aí eu vejo para o Valério lá, o Valério muitas vezes me procura, é um líder de célula que enfrenta crises e lutas, normal. Líderes de célula enfrentam crises e lutas, é normal, mas essa igreja prepara líderes. E essa igreja olha para você e acredita que você tem um potencial de liderar um grupo pequeno de pessoas. Amém? Você crê nisso? Porque nós cremos nisso, né, pastores? Você crê, pastor Fabiano? Você crê, pastor Ari? Você crê, pastor Félix? Nós cremos nisso, irmãos, tá bom? Por isso que a gente trabalha na formação de líderes, é um dos pilares, tá? Para isso a gente tem o Lidere 1, a gente tem o Lidere 2, a gente tem finanças, a gente tem os cursos da igreja para você crescer, amadurecer e se tornar um líder maduro, segundo a palavra de Deus. Outro pilar é a participação de todos, né? Ninguém fica de fora, a gente conta com todos, todos são importantes, todos têm uma função fundamental e especial nesse projeto de uma igreja em células, tá bom? E por último aí o pilar da multiplicação, na verdade o resultado, né? Dessas 4 colunas ali, nasce uma coluna natural que é a coluna da multiplicação, todo mundo trabalhando, todo mundo evangelizando, líderes sendo formados, os relacionamentos são saudáveis, naturalmente a coluna da multiplicação vai nascer, tá bom? Então, já fica aqui uma reflexão para nós nessa manhã, porque se a gente olha para você mesmo, olha para a sua célula, sonda seu coração, porque se em algum desses pilares nós não estamos indo bem, a gente quer melhorar, a gente quer crescer, a gente quer desenvolver, a gente quer romper, né? Então já fica uma avaliação para mim e para você nessa manhã. Próximo slide. Isso, nós vamos trabalhar então relacionamentos saudáveis, tá bom? E aí quero contar com a ajuda sua, não é pregação, tá? A gente vai compartilhar, então quero contar com sua ajuda no assunto que a gente vai trabalhar, tá? Relacionamentos saudáveis também ficou no balão lá, ó. Tá chique, né, esse negócio? Saudáveis. Vamos ler esse versículo juntos? 1, 2, 3 e... Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quando você olha esse versículo, me ajuda, o que vem à sua
cabeça, o que vem à sua mente? Pode levantar a mão assim e contribuir. Dá uma olhadinha nesse versículo. O que te chama a atenção? O que ele te traz à mente? E aí eu quero contar com a participação de alguém, uma pessoa ousada aí. Fala, querida Neuza, muito bem. Personalidades diferentes. Muito bom, perfeito. O que mais? Fala, Normi. Duas pessoas. Às vezes há necessidade da pessoa ser confrontada em alguma área da vida dela. Sim. Então, é muito necessário que em amor a gente consiga fazer isso. Sim, duas pessoas, confronto. Fala, querida. Companheiros, você está olhando a palavra ali, companheiros, caminhar juntos. Muito bem, Fernando. Então, irmãos, ali a gente tem dois objetos, né? O ferro, um objeto, na verdade, repetido ali duas vezes, o ferro, um afiando o outro, né? E aí, se você pensar lá na lima, um objeto de ferro, de metal que afia a faca, né? A faca ali, se ela não estiver amolada, ela não cumpre o seu objetivo, né? Faca sem corte está sem função. Então a ideia é que nós somos capazes, nos nossos relacionamentos, de afiar um ao outro, de nos prepararmos mutuamente para os propósitos de Deus, através dos relacionamentos e não através do isolamento. Então, um homem, ele afia o seu companheiro, eu torno você melhor e você também me torna uma pessoa melhor. É disso que esse versículo está falando. E a palavra de Deus, irmãos, ela é muito incrível nesse cuidado dos relacionamentos, porque desde o Éden, quando o homem fala assim, Senhor, a culpa é dela, né? A partir do momento que entra o pecado, os relacionamentos começam a ficar truncados. Entrou o pecado no mundo, já tem o primeiro dedão na cara, a culpa é dela, né? Adão falando com Eva. Dali em diante só tem tropeço, né? Aí Caim mata Abel, irmão que mata irmão. Então, relacionamentos, irmãos, é um dos temas importantes e centrais da palavra de Deus. Tem muito cuidado de relacionamento, tem muitos exemplos de relacionamentos saudáveis, de relacionamentos ruins na palavra de Deus. Então, é um cuidado da palavra quanto a esse tema. Passa o próximo slide para nós. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina para a igreja de Jesus com relação aos relacionamentos. Olha, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Se eu parar aqui, isso aqui já dá até um debate. Ter o mesmo modo de pensar é uma recomendação da palavra de Deus. Só que hoje cada um quer pensar do seu jeito. Eu não penso assim. E a palavra de Deus está falando assim, quanto a vocês, quanto ao mais, quanto ao que importa, tenham todos o mesmo modo de pensar. É assim que uma igreja avança, é a gente moldando. A gente pode ter ideias diferentes? Claro que podemos, mas a gente segue uma direção, e a gente então molda o nosso pensamento para aquilo que o Senhor está nos ensinando, para aquilo que os nossos líderes estão nos direcionando. Então Pedro continua assim, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. Compassivos tenha empatia, né? Perceba a dor do outro, sinta a dor do outro, chore com os que choram e se alegre com os que se alegram, né? Amem-se como irmãos fraternalmente, sejam misericordiosos, sejam bondosos, sejam humildes, não paguem mal com mal, nem insulto com insulto. Repare, irmãos, essa é uma instrução para a igreja de Jesus. Ele está falando ali do que fazer e também do que não fazer. Irmãos, há atritos no meio do povo de Deus? Irmãos, há conflitos. Onde tem gente, tem pecado. Se tem pecado, tem chance de azedar. Então, Pedro está dizendo aqui, não paguem o mal com o mal. Você vai sofrer isso de dentro da igreja, você vai sofrer isso de fora da igreja, né? Então a gente precisa ter essa consciência, como crentes maduros no Senhor,
de que às vezes vão te fazer mal e às vezes não é só lá fora não, às vezes aqui dentro pode acontecer. Mas não pague o mal com o mal, o apóstolo está ensinando isso para nós, né? Não devolva o insulto que você recebe com outro insulto, ao contrário, bendigam, sejam abençoadores, pois vocês sabem que para isso foram chamados, e assim receberão bênção por herança. Você pode dar um glória a Deus? Olha que coisa linda. Quando a gente não paga o mal com o mal e a gente não retribui na mesma moeda, parece que a gente está saindo no prejuízo. Ai, que lindo. Até um casal, até aqui feliz se dando beijo aí. São da minha célula, irmãos. Vitor e Tati. Glória a Deus. Muito bom. Então é isso mesmo, irmãos. Então a gente é abençoado. Deus devolve bênçãos sem medida sobre nós, quando nós não devolvemos na mesma moeda, da mesma forma, né? E aí ele continua: pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Olha quanta recomendação para relacionamentos saudáveis nesse versículo. Afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança. Então, muitas recomendações, muitos cuidados de Deus para nós com relação aos nossos relacionamentos. E aí, irmãos, relacionamentos, a gente precisa importar esses ensinamentos para todo tipo de relacionamento que a gente vive, tá? É o relacionamento na igreja, é o relacionamento no trabalho, é o relacionamento na família. Isso aqui é uma conduta, um dos exemplos na palavra de Deus de conduta de relacionamento saudável, tá bom? Então passa para nós o slide aí. Relacionamentos, ele está na essência do Evangelho, né? Jesus, ele tem muitos ensinamentos para nós, muitos. Quando Jesus está lá, por exemplo, no Sermão do Monte, ele começa nos ensinando sobre as bem-aventuranças, como são felizes. Ele fala sobre relacionamento de casais, ele fala sobre adultério, ele fala sobre divórcio, ele fala sobre oração, ele ensina sobre jejum, ele tem muitos ensinamentos na palavra de Deus. Ele ensina sobre o reino de Deus de muitas formas diferentes, tanto a multidão quanto aos seus discípulos. Mas Jesus não apenas pregou e ensinou. Jesus é aquele que falava como quem tinha, quem se lembra? Autoridade. Jesus ensinava e pregava como quem tinha autoridade. Por quê? Porque ele vivia aquilo que ele pregava, né? Jesus não é um hipócrita. O hipócrita se caracteriza por aquele que fala e não vive, mas Jesus, ele foi exemplo em tudo. Então Jesus amou perfeitamente. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, porque ele nos amou, ele morreu por nós por amor. Jesus não ensinou sobre oração somente, mas ele nos ensinou a orar. Ele orava ao Pai. Jesus andava junto, Jesus caminhava junto, Jesus curava as pessoas, Jesus cuidava, Jesus se assentava às mesas para os relacionamentos. Ele se assentava com as pessoas, com os pecadores. Ele ia na casa dos pecadores, ele visitava as casas. Jesus serviu como ninguém. O maior dos servos é encontrado na palavra de Deus, né? E quando se serve pessoas. Não se serve a coisas, a gente serve pessoas. Jesus compartilhava refeições, Jesus encorajava. Então, irmãos, Jesus é o nosso maior, melhor e perfeito exemplo de relacionamentos saudáveis, tá bom? Vamos para o próximo aí. Agora, como é que nós vamos viver relacionamentos em meio à multidão? Aí eu preciso da ajuda de vocês, né? É possível, irmãos, a gente viver relacionamentos significativos. É possível viver relacionamentos saudáveis quando você está no meio de uma multidão? Sim ou não? Como é que é isso? Dá ou não dá? No meio de uma multidão. Você está lá no show Jesus Vida Verão. Aí tem 7.000 pessoas lá no Jesus Vida Verão. Chamam esse show de Jesus Roubaram o Meu Cordão, de tanto assalto que tem lá. Já ouvi várias vezes. Fui lá no Jesus Roubaram o Meu Cordão, levaram meu relógio. Então, assim, é possível a gente desenvolver relacionamento no meio das multidões? O que você pensa? Sim ou não? Eu ouvi não, eu ouvi sim.
Não é, irmãos. Relacionamento significativo, profundo, no meio da multidão, não é possível desenvolver. Você pode desenvolver um bate-papo, uma coisa rápida, mas tem um empurra daqui, tem um traz dali, tem alguém te carregando para um lado, tem, se for um show como eu estou brincando aqui, tem uma banda tocando, o volume é muito alto e você conversa, aquela gritaria, um grita de um lado, outro grita do outro, mas não tem muito relacionamento significativo e profundo. Tem um momento de diversão e de alegria, tá? Então, irmãos, é difícil a gente desenvolver relacionamento no meio das multidões, e nós somos uma igreja. Nós cremos muito nisso, irmãos. Nós somos uma igreja com um chamado de conquistar vidas. E nós somos uma igreja de tamanho maior. E nós vamos continuar crescendo como já estamos crescendo. E a gente não crê, irmãos, nessa igreja evangélica vida de culto após culto, que não gera relacionamento. Com o templo cheio, aqui na virada do ano nós tínhamos 650 pessoas. Mas não se gera relacionamento vindo para o culto e indo embora para casa, vindo para o culto e indo embora para casa. Então, qual é a estratégia que a gente crê, que a gente acredita, que a gente ama, que a gente confia? Os grupos pequenos. Nós amamos os grupos pequenos. Nós amamos o que os grupos pequenos são capazes de proporcionar, que é esse crescimento de contato, de amizade, de ferro afiando ferro, de irmãos caminhando juntos e crescendo em amor, em graça e em conhecimento na palavra de Deus. Avança para mim aí esse slide. Assim, Jesus não pertencia às multidões. Se você se lembrar disso, Jesus pertencia primeiro ao Pai. Jesus pertencia ao Pai. Ele não abria mão de estar em comunhão com o Pai, sozinho. Jesus era aquele que se retirava com frequência do meio da multidão para ter um tempo, ele e o Pai. Então, Jesus primeiro pertencia ao Pai. Mas, em segundo lugar, Jesus pertencia a quem? A um grupinho de 12 homens, a uma célula de 12 homens. Era com aqueles homens que Jesus tinha um compromisso. Jesus era um abençoador de multidões, irmãos. Mas Jesus tinha um compromisso com 12 homens, forjar o caráter deles, mudar quem aqueles homens eram, investir neles no discipulado, crer que eles seriam os instrumentos para mudar o mundo, para transformar o mundo. E aqueles homens foram fiéis, e por causa de 12 homens fiéis, nós estamos aqui nessa manhã. Amém? Amém? Então, e aqui tem um povo fiel, muitos virão através de nós, irmãos, através dessa obra que o Senhor nos chamou. Então, é nessa célula que Jesus desenvolveu relacionamentos muito profundos. Era com aqueles 12 homens que Jesus participou da mesa da Páscoa. Foi com aqueles 12 homens que Jesus estabeleceu a ceia do Senhor, que Jesus partia o pão, Jesus compartilhava o cálice, Jesus ensinou a simbologia daquilo tudo. Foi com esses 12 homens que Jesus lavou os pés desses homens. Não é da multidão, é de um pequeno grupo. Foi um desses 12 homens, João, que se chama o discípulo amado de Jesus. Ele se sente tão amado por Jesus que ele se considera o discípulo amado. É assim que ele se chama. É esse homem que deita no peito de Jesus. É no grupo pequeno, né? É um desses homens, um outro, que ele é reafirmado por Jesus. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Então é Jesus cuidando dos seus discípulos nesse grupo pequeno, né? Pode passar o próximo slide para nós. Então, como é que a gente transporta isso tudo para a célula, irmãos? É a gente entender que célula não é culto. Célula não é lugar de pregação. Célula não é lugar de sermão. Célula é primordialmente lugar de relacionamentos. Isso quer dizer, irmãos, que me ajudem, só um fala e todo mundo ouve, ou como é que é isso? Como é que é a dinâmica lá da sua célula? Compartilha comigo aí, quem pode compartilhar como é que é a dinâmica da sua célula? Fala aí, Israel, como é que é a dinâmica lá, já que você levantou? Isso. Bem, na minha célula todo mundo participa, né?
O líder, ele Você distribuiu funções? distribuímos funções, tem o louvor, tem a palavra, tem o testemunho que é dado, Bênção. enfim, todos participam, né? Muito bom, então, célula, irmãos, é isso, tá? Célula não é lugar do líder ensaiar para ser pastor, ensaiar para ser pregador, né? Célula é o quê? É a gente voltando lá para o contexto de Atos 2, uma igreja que funciona no templo e nas casas, é uma igreja que voa com duas asas. Então, é a igreja fora dos templos, vivendo os relacionamentos verdadeiros. Irmãos, falar em viver relacionamento não é um desafio nos dias de hoje. Porque, de forma geral, as pessoas querem se isolar, sim ou não? De forma geral, as pessoas querem se isolar. Os relacionamentos estão de muitas formas truncados, né? As pessoas estão impacientes, aquele verso que a gente leu do apóstolo Pedro, de ter o mesmo pensamento, está todo mundo com os pensamentos diferentes, né, Alzenita? Né, uma nova líder de célula ali, Alzenita, ela e Jucimário. Então, irmãos, é desafiador viver relacionamentos, as pessoas não querem, ainda mais relacionamentos mais profundos. Mas é um chamado da vida, da palavra de Deus para nós, para a gente construir isso junto, Tiago, da gente... Não vem pronto, não abre numa caixinha e fala, está aqui os seus relacionamentos perfeitos. Nós vamos construir isso junto com o auxílio do Espírito Santo de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão aí. Isso, irmãos, mas isso requer de nós intencionalidade e esforço. Intencionalidade. Não é papel do líder de célula, é papel de todos nós. Não é assim, pastor Fabiano? Todos nós precisamos construir relacionamentos saudáveis. Então, existem as dificuldades, mas por que a ciência fala sobre isso? A ciência fala assim, o homem, ele nasceu, ele existe com aquele conceito tribal, né, de pertencer a uma tribo, de pertencer a um povo, ele não nasceu para ficar sozinho. Mas de onde vem isso, irmãos? Do DNA do céu, que foi colocado em nós. Porque quando Deus estava criando o homem, e ele foi lá criar Adão, e ele estava formando o DNA de Adão, ele disse assim, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos. Quem estava ali? Pai, Filho e Espírito Santo. A Trindade que se relaciona eternamente se relacionando. Uma família, Pai, Filho e Espírito Santo são família, eternamente se relacionam. E agora eles estão reunidos e diz, vamos fazer o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Se Pai, Filho e Espírito Santo se relacionam eternamente e eles nos constroem, nós somos construídos então para os relacionamentos. Você está entendendo? Está comigo aqui? Nós somos modelados no molde dos relacionamentos, irmãos. Por isso que a depressão mata as pessoas, porque é o processo do contrário à natureza de Deus sobre nós. Né? Vamos nos tornando depressivos, a gente vai se isolando da essência de Deus, e a gente é uma enfermidade, né? Isso já foi tratado muitas vezes de forma demoníaca, mas a gente já desenvolveu, a gente entende que é uma enfermidade, precisa de cuidado, de tratamento, mas é o oposto, o contrário que a palavra de Deus nos ensina. Então, se faz parte do DNA que nós temos, porque vem de Deus, aí, amado pastor Daniel, a gente precisa encontrar as formas de vivenciar as coisas de Deus. E é bem desafiador, irmãos. Eu tenho uma tendência na minha humanidade, eu gosto muito de pessoas, né? Então, quando eu vou estar com as pessoas, eu estou bem, eu me sinto bem, é gostoso. Mas na minha humanidade, minha fraqueza, eu tenho uma tendência a querer ficar sempre no meu canto. Eu sou caseiro, tá, irmãos? Então, eu sou uma pessoa caseira. Então, pelo natural, eu gosto sempre de ficar no meu canto. Eu gosto da minha toca, pastor Fabiano. Eu gosto, pastor Ari, da minha toca. Você gosta da sua? Você também é assim como eu?
Então, pela tendência natural, quando eu estou com as pessoas, eu me relaciono bem, ou me esforço para isso, pelo menos. Mas pela tendência natural, eu recuo, eu falo, a minha esposa, por exemplo, é rueira, ela gosta de sair, a Andiara gosta de passear. Acho que mulher é assim, Keola? Somos assim, mulheres? Levanta a mão se nós somos assim. Tem alguma mulher? Levanta a mão quem não é assim, que é caseira. Deixa eu ver se tem alguma mulher caseira aqui. Existem as caseiras, então entendi, tá bom. Eu achava que todas as mulheres gostavam de passear, algumas são mais caseiras, né? Então, às vezes, a Andiara que me tira da toca. A Andiara fala assim, Edson, amor, vamos lá, porque você está muito dentro de casa já. Tá bom, amor, vamos lá. Aí ela me tira de casa para os relacionamentos, tá bom? Então, célula é isso, irmãos, é a gente ser igreja. Fora disso aqui, irmãos. Isso aqui vazio, pastor Samuel, nem é igreja. Concorda comigo? Isso aqui é um prédio, pastor Samuel. Isso aqui é frio, é gelado se nós não estivermos aqui dentro. Isso aqui pode ser vendido, isso aqui não tem valor se o povo de Deus e a presença de Deus não entrar junto conosco. Então, a gente chama isso aqui de igreja porque é um termo comum, mas igreja não é isso aqui. Igreja somos nós, espalhados pelo bairro, nas nossas células, e a gente faz os nossos ajuntamentos, né, pastor Fabiano? E a gente vem como igreja para o templo, para o prédio, e aí isso aqui se torna uma igreja, porque fora isso, isso aqui é frio, gelado, sem coração, sem emoção, né? Então a gente precisa entender bem isso, para você saber que quando você está lá na sua célula, você está sendo igreja. Você está sendo igreja poderosa. Você está sendo igreja viva. Você está lá correspondendo com aquela igreja que funciona aqui nas grandes celebrações, nos cultos regulares, mas você também está sendo igreja lá no seu bairro. E quantos bairros nós temos representados aqui? Deixa eu ouvir rapidinho os bairros que a gente tem representado. Por exemplo, eu represento, minha célula está representando Laranjeiras. Fala um outro bairro aí que você está. Jacaraípe, Valparaíso, Novo Horizonte, tem célula lá. Praia da Baleia, Barcelona, Colina de Laranjeiras, Morada de Laranjeiras. Valparaíso já falaram aqui, outro. Jardim Carapina, Chácara Parreiral. Irmãos, são igrejas funcionando. José de Anchieta, você é ali de José de Anchieta? Amém? Boas Novas, Célula Boas Novas? Célula Boas Novas é do pastor Claudio e da Simone, não é? Isso, glória a Deus. Então é isso, irmãos, é nós sendo igreja fora do templo, tá bom? E a gente depois vem, se reúne nas grandes celebrações. Essa aqui é uma celebração, e eu louvo a Deus pela sua vida. A Alzerita perguntou assim, pastor, o senhor fica triste não, de ver a igreja respondendo pouco aqui? Eu fico não, a gente fica feliz com os que vêm, a gente ama os que vêm, a gente se alegra com os que vêm, a gente valoriza, e a gente crê que você, por ter saído de casa e ter vindo nessa manhã, você está recebendo a porção especial dos altos céus, porque você decidiu estar aqui. E aqueles que estão aqui, irmãos, por estar cumprindo até uma escala, meu encorajamento, diaconia, ministério de louvor, né? Meu encorajamento é que a gente aprenda a vir também pela escala, mas primeiramente sempre pelo compromisso com o Senhor, porque quem não está em escala está aqui pelo compromisso com Deus. Quem não está em escala de nada, eu tenho certeza absoluta que está aqui pelo compromisso com Deus. Agora, quem está em escala, aí cada um precisa sondar o seu coração, para saber se está aqui pelo compromisso com Deus, ou pelo compromisso com a escala, em primeiro lugar, né? Então, a gente precisa sempre sondar nosso coração. Como pastor, irmãos, eu faço esse exercício. Meu Deus, eu estou indo para a igreja hoje porque eu sou pastor, aí eu tenho que dar exemplo, ou porque eu tenho compromisso com o Senhor? Esse é o questionamento que eu preciso fazer a mim. Eu tenho que fazer esse questionamento, porque senão a gente entra no lugar da religiosidade, né? Perigoso, sempre nos visita isso. Próximo slide. Qual é o ingrediente-chave para os relacionamentos significativos, para os relacionamentos saudáveis? Quem tem uma noção? O que você entende assim? Não, tem um ingrediente que é muito importante para ter uma relação saudável. Quem pode sugerir alguma coisa?
Não tem problema errar, não vai tirar nota 0, tá bom? Convivência, muito bom. Outra ideia. Churrasco, ele falou churrasqueiro, esse aí. Quantos churrascos sua célula faz por ano, pastor Samuel? 10. Meu Deus, é quase um por mês. Esses caras dão aula nesse assunto. Churrasco, ainda não é resposta não. Quem mais tem outra ideia? Compreensão, muito bom. O que mais? Diálogos abertos e transparentes. Convivência, foi dito aqui. Interesse, muito bom. Então, ingrediente-chave para nós nessa manhã, é importante para a gente entender, para a gente criar relacionamentos saudáveis. Passa aí o próximo para a gente ver qual que é, o multimídia. Vulnerabilidade. Por que vulnerabilidade é o ingrediente-chave? Irmãos, nós já vamos ver o conceito de vulnerabilidade, mas de forma geral, as pessoas estão com capas. De forma geral, para se tratar de relacionamentos, as pessoas estão escondidas atrás de armaduras. As pessoas, elas estão superficiais, porque elas não querem mostrar as suas vulnerabilidades, e todos nós as temos, todo ser humano tem vulnerabilidades. Já vou falar sobre o conceito de vulnerabilidade, tá bom? Fragilidades. Abre aí para nós o conceito, por favor. Peguei do dicionário, tá bom? Refere-se à capacidade de se expor emocionalmente. Esse conceito aqui, ele vem relacionado à vulnerabilidade de pessoas, tá? Porque vulnerabilidade se aplica a muitas coisas. Por exemplo, eu venho da área de TI, vulnerabilidade de sistemas, Valério está ali, é um outro conceito totalmente diferente, tá bom? O Tiagão também está aqui, da área de sistemas, é outra história, tá? Então, vulnerabilidade de pessoas, refere-se à capacidade de se expor emocionalmente, reconhecendo e aceitando fraquezas, medos e inseguranças. É a disposição de ser autêntico, aberto e transparente. Meu Deus! Tá fácil isso, irmãos? É simples achar um ambiente assim? Porque tem muita acusação, a gente tem medos. Achar ambientes confiáveis, onde a gente pode expor as nossas vulnerabilidades, não é fácil nem simples, Edson. Por que o grupo Alcoólicos Anônimos funciona bem? Quem tem uma ideia do porquê, pensando nessa reflexão que a gente está fazendo? Não é anônimo entre eles. Todos têm a mesma vulnerabilidade. Todos têm a mesma vulnerabilidade. Então, irmãos, uma coisa que e preste atenção nisso. Aqui na igreja a gente não ensina isso, você não aprende isso, você não vai ver isso em nenhum de nós pastores. Mas, infelizmente, isso existe muito no meio cristão, no meio evangélico. É o arroto da santidade. Eu sou super santo. Eu sou muito santo, eu não erro, eu não falho. E quando isso é transmitido, ou através de palavras, ou através de comportamentos, irmãos, isso até distancia as pessoas de nós. Sabe por quê? Porque as pessoas são vulneráveis. Inclusive quem está se comportando assim ou falando assim, também é. Então as pessoas se veem assim, nossa, então ele é muito melhor do que eu, ele é muito melhor, eu não consigo chegar nesse lugar. Então, nesse relacionamento com essa pessoa, ao invés de eu me abrir, eu me distancio. Porque eu falo, nossa, é muita santidade, eu estou falho nisso, eu estou errando naquilo, eu não estou indo bem nisso, no meu casamento eu estou sendo um ignorante com a minha esposa, no meu casamento eu estou falhando como mulher, com a minha relação com os filhos eu estou fazendo assim. Então, quando a pessoa se vê assim, meu Deus, ele é assim, eu estou distante, deixa ele para lá que eu vou ficar para cá.
E aí levantam-se as barreiras do relacionamento. Então, o grupo Alcoólicos Anônimos é um exemplo de um bom funcionamento, porque todos eles, ninguém pode apontar o dedo um para o outro ali. Todos eles têm o mesmo pecado. Todos eles têm a mesma vulnerabilidade. Agora, aqui é um conceito de dicionário, irmãos, que tem uma coisa que a gente então precisa tomar cuidado, porque isso aqui é de dicionário, né? A parte de expor emocionalmente é bênção, a gente vai fazendo isso à medida que a gente vai ganhando confiança lá na nossa célula, nos nossos relacionamentos, né? A gente reconhecer as nossas fraquezas. A parte de aceitar que é de dicionário, essa aqui a gente não pode ficar com ela não, tá? A parte de aceitar não tem a ver com o povo de Deus. O povo de Deus não aceita pecados, práticas erradas, comportamentos errados, a gente não aceita. A gente rejeita e busca as mudanças no Senhor. E a gente vai rompendo das nossas fraquezas, a gente vai rompendo nos nossos medos, a gente vai rompendo nas nossas inseguranças, né? Então, a gente precisa encontrar nas nossas células um lugar para a gente ser autêntico, aberto e transparente, irmãos. É isso que vai proporcionar relacionamentos saudáveis. Tem um jovem, um adolescente que me procurou muitos anos atrás, que ele falou assim, eu estou mudando de célula. Tá bom, é normal, não tem problema mudar de célula, tá, irmãos? Isso é um movimento normal. Mas eu perguntei o motivo, né? Qual que é o motivo? O motivo era esse, é que o líder era muito santo. E aí, todo adolescente, irmãos, um monte de conflito, um monte de turbilhão, a cabeça fervendo, os hormônios todos mudando, aquela luta de adolescente normal, mas aquele jovem que liderava lá, irmãos, estava ali, ó, super santidade, super santidade, super santidade, super santidade. Aí um adolescente achou uma célula, onde ele rompeu melhor naquilo que ele precisava, né? Mas era um líder assim mais amoroso nessa questão. Então, líderes, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente ensina a palavra de Deus, a gente ensina o que a palavra, a gente não acaricia pecado, a gente não aceita os pecados, mas a gente não sai machucando as pessoas, porque nós temos, às vezes a gente não tem a falha que aquele irmãozinho, aquela irmãzinha tem, mas a gente luta com outras. Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisas, né? Tem o presbítero Gilson, que ele está lá em São Paulo agora. Eu nunca me esqueci, quando ele estava chegando na nossa igreja, ele foi para a célula do pastor Valteci. E aí, eu ia perguntar para ele, ele vai te contar isso. O que fez ele ficar na igreja e ficar na célula do pastor Valteci? Porque no dia que ele foi, o pastor Valteci contou sobre fraquezas, sobre pecados. Ele falou, irmãos, eu luto com essas coisas, e às vezes eu me sinto lá abatido. E o Gilson falou assim, meu Deus, eu venho de um lugar onde os pastores não erram, nunca falham, onde os pastores, eu nunca ouvi isso na minha vida, não desconheço isso, e aquilo marcou tanto a vida do Gilson, que está há anos com a gente, caminhando com a gente até hoje, né? Lá na minha célula, eu não sei se Vitor, Rogério, as esposas aí já estavam, vocês estavam lá uma vez quando eu pedi oração pelo meu casamento, vocês estavam lá? Você estava, Rogério? Acho que vocês estavam chegando, né? Você também estava lá, né, Vitão, nesse dia? Irmãos, eu e a Andiara, a gente entrou numa birra lá um com o outro, e a gente ficou uns 3 dias de dor de barriga um com o outro, né? De bicos. Acontece isso lá, João? Acontece? Ou é só na minha casa que acontece? Né? Nós temos um bom casamento, tá, irmãos? A gente vive bem, é um casamento especial, mas um dia deu dor de barriga, né? Deu prisão de ventre em nós dois. E aí, irmãos, amor, cancela a cela. A gente estava falando o mínimo possível um com o outro, né? Até se resolver aquela conversa politicamente correta, né? Assim, política de boa vizinhança. E aí ela falou assim, amor, você pode cancelar a célula e tal, nós não estamos bem. Eu falei, não vou cancelar a célula, não. Por que cancelar a célula? Porque eu não estou bem, a gente não está bem e tal. Eu falei, mas a gente vai ter célula do mesmo jeito. E aí, irmãos, tivemos a célula. E aí eu abri a célula, dizendo assim, irmãos, eu e minha esposa, a gente está chateado com o outro, a gente ainda não se resolveu. Orem por nós, a gente não se ajustou, ainda vai se ajustar. Orem por nós. Ela chorou, acho que eu chorei, eu não lembro, mas acho que eu chorei. Eu chorei, Rogério? Eu nem lembro se eu chorei. Não foi o dia do problema, então. Você estava lá, Vitor, no dia do problema, só do relato? Só do relato. Então, ela chorou, eu não lembro se eu chorei ou não também. A célula orou por nós, irmãos.
E aquela foi a célula daquele dia. Jesus nos visitou, Jesus visitou nossa célula, Jesus nos encontrou. Aquele foi o nosso encontro de quarta-feira de célula. O clima mudou, Tiago, lá no ambiente, no sentido de que estava pesado, estava ruim, estava difícil, e Jesus fez a obra. Então, irmãos, seria mais fácil eu me esconder. Agora, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa. Quando a gente fala de vulnerabilidade, a gente não está falando, primeiro já falei aqui, de aceitar as coisas e de abraçar pecados. Não estamos falando disso, tá bom? Mas a gente precisa tomar cuidado para a gente perceber se nós não estamos vulneráveis a vida inteira no mesmo assunto. Aí se torna uma prática pecaminosa. Se, por exemplo, toda quarta-feira ou uma vez por mês eu peço a célula para orar pelo meu casamento, porque nós estamos brigados, eu tenho um problema grave ao me relacionar com a minha esposa. Então, e se essa é uma verdade, que pode ser uma verdade, eu preciso de socorro. Eu posso ser um líder, eu posso ser um pastor, eu posso ser um membro comum de célula, eu preciso de socorro. Por quê? Senão eu começo a intoxicar a minha célula. Já viu pessoas que toda semana falam do mesmo assunto? Ah, os meus remédios, ah, minha doença, ah, minha enfermidade. Irmãos, isso gera um ambiente que vai intoxicando as pessoas. A gente precisa tomar cuidado com isso. Por quê? Porque a gente não constrói ambientes saudáveis falando toda semana, mês após mês, Israel, do mesmo problema. Não é verdade? Alguém já passou por isso na sua célula? Alguém já vivenciou assim, uma pessoa que agarra o disco? E se você conversar com ela 2 anos depois com essa pessoa, ela está falando do mesmo problema, da mesma luta, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Será que nós não estamos presos aí em coisas que Deus está querendo nos libertar? Será que o Espírito Santo não está mexendo com a gente para a gente dar passos e olhar para esse assunto como uma lembrança? Nossa, Deus me tirou daquele lugar, mas eu não sou mais o mesmo. Eu passei até 10 anos falando daquele assunto, mas agora o 11º eu já não falo mais. Agora eu olho para trás e falo, já não tem mais a ver comigo. Né? E aí a gente vai sendo curado, irmãos, nesse ambiente de compartilhar, de abrir o coração, onde a gente pode ser autêntico, aberto e transparente. Isso é gerado. Como que é gerado? Através da presença e da ação do Espírito Santo, e de entendimento que somos pessoas de caráter, e de entendimento que as coisas que são abertas na célula, elas precisam ser oradas na célula, permanecer na célula. E lógico que a sabedoria é essencial. Eu não vou compartilhar lá na célula, o irmãozinho vai falar assim, queria compartilhar um pecado com vocês, que eu traí minha esposa com a vizinha, né? Ô irmão, se você fizer isso, não é ambiente para isso, isso é uma conversa de gabinete, é pastoral, isso não é para um ambiente de célula. Porque, infelizmente, a gente precisa levar em consideração também que nesse ambiente que tem que ser construído de relacionamentos saudáveis, tem pessoas imaturas. E você sabe o que vai acontecer se você fizer isso, se você soltar uma bomba dessa lá no meio da célula? A igreja inteira e o condomínio inteiro vai ficar sabendo. Eu te garanto isso. E com a seguinte desculpa, infelizmente, mas é uma verdade. Não, eu só compartilhei para o grupo orar, para o Ministério de Intercessão orar, para não sei quem orar, para não sei quem orar, e vai todo mundo ficar sabendo. Então, ambientes de relacionamentos saudáveis são gerados, são criados, mas a gente precisa ter sempre sabedoria para o nível de problema que a gente vai compartilhar e expor, tá bom? Para a gente não cair nas armadilhas aí do ser humano, que a essência do pecado não sai de nós, tá bom, irmãos? Então a gente luta constantemente contra essas coisas, tá? Próximo slide aí. A prática de relacionamentos saudáveis, segundo o Evangelho, envolve, né? Tem várias coisas, vocês já falaram sobre isso, mas tem coisas que não podem faltar de jeito nenhum, segundo a palavra de Deus. Solta aí pra gente a sequência. Primeira coisa que não pode faltar lá na sua célula, nos seus relacionamentos, onde você estiver: presença de Deus. Quem pode rapidinho ali? Uma pessoa lê Colossenses 3:11, outra pessoa lê 1 Tessalonicenses. Quem vai ler Colossenses 3:11? Levanta a mão, só para eu saber. Uma pessoa, levanta a mão para eu saber. Levanta a mão.
Quem vai ler? Isso, Quiola vai ler. Outra pessoa lê 1 Tessalonicenses 5:25. Vitor. 1 Timóteo 2:1 lê também, tá, Vitor? Separa os dois aí. Outra pessoa lê Romanos 12:10. Outra pessoa, a mesma pessoa lê João 34:35. Quem que vai pegar esse item 3 aí para eu saber? Levanta a mão aí, por favor. Pastor Daniel? Isso, amor fraterno ali, tá, pastor Daniel? Outra pessoa lê sobre perdão e reconciliação, Mateus 18:15. Isso, Poliana. E outra pessoa lê sobre encorajamento e edificação, 1 Tessalonicenses 5:11. Quem é essa pessoa que vai ler? Rogério? Isso, Rogério. Pronto. Presença de Deus não pode faltar em relacionamentos saudáveis. Quem vai ler esse texto, lê bem alto. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Nos relacionamentos, as nossas diferenças precisam cair. E o centro dos nossos relacionamentos é Jesus. É a presença de Deus no nosso meio. É impossível nós sonharmos em relacionamentos saudáveis se o moderador das relações não for Cristo. Impossível. Então, a gente precisa prestar atenção nisso, porque só é possível ter relacionamentos saudáveis se Jesus estiver no meio, porque ele consegue, inclusive, acertar e reparar as coisas, né? Segundo, que não pode faltar, oração. Quem pode ler para mim esse texto? É você, né, Vitor? Lê para nós. Orai por nós. Irmãos, orai por nós. Isso, é só isso mesmo, irmãos, orai por nós. É Paulo pedindo para orar por eles, né? Pode ler o próximo. Antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Isso, antes peço por súplicas e por orações. Irmãos, não dá para faltar em relacionamentos saudáveis a prática da oração. Então a gente precisa orar não só uns pelos outros, pelos pedidos, pelas necessidades, pelas alegrias, pelas dificuldades, mas também pelos sonhos. Irmãos, isso é uma coisa incrível e maravilhosa. Se a gente entender que a gente pode desenvolver relacionamentos saudáveis na nossa célula, você sabe o que a gente vai ganhar? Parceiros de intercessão para tempos de luta. É maravilhoso isso, irmãos. Como que eu vou passar por essa fase? Como que eu vou conseguir romper? Já sei. Minha célula tem gente que ora por mim, minha célula tem gente que caminha comigo. Então, oração precisa fazer parte dos relacionamentos saudáveis. Amor fraterno, é você, pastor Daniel? Lê para nós, amor fraterno. Romanos 12:10. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como que as pessoas sabem, qual é o sinal para o mundo que nós pertencemos a Jesus? O que o mundo vê? O amor entre os irmãos. Essa é a forma nítida do mundo enxergar que nós pertencemos a Cristo. Não é mostrando a carteirinha da igreja que está no aplicativo, por sinal, nosso aplicativo bem top, bem especial, mas não é mostrando a carteirinha da Igreja Evangélica Vida que você mostra que você pertence a Jesus. É através da nossa demonstração de amor entre os irmãos, tá bom? Então não pode faltar amor entre os irmãos. E aí, quando você fala de amor, vai envolver respeito e um monte de outras coisas, né? Entender limitações e tantas outras coisas. Número 4, perdão e reconciliação. Vai, Poliana. Não pode faltar. Se o seu irmão pecar contra você, vá e repreenda-o em particular. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Lê o finalzinho, que eu não entendi. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Ah, sim. Se ele ouvir, você ganhou um irmão, né? Então, irmãos, na prática dos relacionamentos, o apóstolo Pedro ministrou isso sobre nós essa manhã, né? Se alguém falar mal de você, não retribua com mal. Se alguém te insultar, não retribua. Mas isso pode acontecer nos relacionamentos pequenos.
Uai, eu tenho uma família de 5, é minha pequena primeira célula, né? Eu, minha esposa, mais 3. De vez em quando tem que sentar, rolar mesa de ajuste lá, Davi. Me perdoa, errei, não devia ter feito. Aí erra com os filhos erram conosco. Gente, quanto mais perto nós estamos, mais chance da gente alfinetar. E isso você precisa entender que é uma realidade na célula, para você não romantizar a célula, não pensar assim, não, célula é um pedaço do céu onde nada de ruim acontece. Irmãos, acontece sim, mas aí a gente tem as ferramentas do céu, perdão, reconciliação. Nós somos todos chamados, convocados para o ministério de reconciliação, porque nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus. Então, a partir de agora, eu libero perdão para o João, porque eu pisei na bola com ele libera para mim, e nós nos reconciliamos, e a gente continua caminhando junto. Me perdoa, não devia ter feito, não vou fazer aquilo de novo com você, João, vamos acertar, e a gente continua caminhando junto, sem desconfiança, né, caminhando, reconciliados uns com os outros, porque fomos reconciliados com Deus em Jesus, amém? Encorajamento e edificação, isso tem que ter demais. Quem está com esse texto aí, encorajamento e edificação? Quem que pegou? Rogério, isso. 1 Tessalonicenses 5:11. Pelo que consolai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Quantas vezes a gente fica esmorecido na vida, Rogério? É pouquinho ou é muito? Esmorecido, de forma geral, ou com a área profissional, ou emocionalmente, ou área familiar. Acontece ou não acontece? Continuamente ele respondeu, irmãos. Abatimento chega para todos, então o encorajamento, né, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Quem é mais colérico, né, pastor Fabiano, gosta mais de exortar. Pastor Fabiano fala assim, minha mulher, às vezes ela chega eu chego com óleo, não é assim que você fala? Eu chego com óleo, minha mulher chega com um cacetete às vezes, né, cajado, chega com cajado, né? Então, se tiver só o cajado, irmãos, tem hora que a gente está esmorecido, tem hora que a gente está precisando de carinho, é do sopro dos céus, a gente precisa ser encorajado pelos altos céus. Então a edificação e o encorajamento é uma necessidade. Bater, a vida já nos caceta bastante, irmãos. Os relacionamentos que estão difíceis, pastor Daniel, às vezes estão nos ferindo para tudo quanto é lado aí. Então, às vezes a gente precisa do sopro dos céus, do óleo do Senhor. E a célula, esse ambiente de célula, ele é para isso. Irmãos, quantas vezes a gente vê um irmão abatido, presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, porque eu gostaria de sonhar nós vivenciarmos isso como povo de Deus. Às vezes, irmãos, a gente passa por pessoas na igreja aqui, e elas estão assim, está até assim, nitidamente, visivelmente arriadas. Só que nós não fazemos nada. E tem gente que não percebe. Quando não percebe, tudo bem. O que a gente não viu, né? Às vezes eu não vi alguém assim, tudo bem. Mas às vezes a gente percebe, o Espírito Santo nos incomoda, o Espírito Santo mostra, a gente passa do lado da pessoa, mas a gente não faz nada. Irmãos, como suporte uns dos outros e uns aos outros, irmão, senti um desejo de orar por você, eu posso orar por você? Faça isso na célula, faça isso na igreja, faça isso pelos corredores. Irmão, estou percebendo assim, faz sentido aqui, estou achando que você é abatido, você está meio abatido? Não estou, você falar não estou, irmão, então glória a Deus, mas mesmo assim posso orar por você então? E aí você ora, abençoa. Irmãos, quantas vezes eu já passei por pessoas na igreja, e eu fui assim, você está bem? Abre a boca a chorar, e assim, é de momento, mas o Espírito Santo usa você para mudar o dia daquela pessoa, para mudar o assunto, para mudar a história, para dar uma palavra rema, para ela romper. Então, irmãos, isso precisa acontecer nas células também, isso precisa acontecer nas salas. Esses dias, Poliana, você estava ali, a gente estava no Lidere 2, aí você estava ali quando eu olhei para uma irmãzinha, não sei se você estava no dia, e ela estava
muito abatida. Irmãos, eu estava lá ministrando normal, aí eu passei o olho numa irmãzinha, bati o olho nela, eu fiquei triste, o Espírito Santo me deu tristeza. Aí eu parei a sala, falei, querida, vamos orar por ela, acho que ela está precisando de oração. Quando eu falei, ela começou a chorar. Só que eu também fiquei triste, quando ela começou a chorar, eu também comecei a chorar. Aí foi nós dois chorando, né? Isso, irmãos, é uma coisa que a gente precisa andar atento, perceptivo, porque as pessoas estão... Mas você estava lá, né, Anderson, nesse dia, né? E ela chorou, depois do final eu conversei com ela, depois da sala, e ela começou a abrir o coração, mas são lutas, as pessoas estão em lutas, e você é a igreja de Jesus, e como igreja de Jesus, nós somos resposta para o mundo e uns para os outros. Você crê nisso? Você crê, Adriana, que Jesus pode te usar muito? Porque eu creio, Adriana, que Jesus pode te usar muito. Adriana é da minha célula, Adriana é mais calada. Tati fala tranquilo, né? Tati lá da minha célula junto, uma bênção. São totalmente diferentes as esposas dos amados irmãos ali, Vitor e Rogério. São opostas nesse sentido. A Adriana é mais contida, muito agradável. Tati fala mais tranquilo, desenvoltura, muito agradável, povo de Deus. Mas podem ser usadas de forma igual. Não depende do líder da célula, não depende do pastor, não depende de nós estarmos atentos, sermos sensíveis. Dentro de vocês, varões, que são de outras igrejas, esse casal lindo que está nos visitando hoje, vocês são ferramentas de Deus lá. Deus plantou vocês lá para vocês serem ferramentas enquanto vocês andam pelo povo. A gente representa ali a pessoa do Espírito Santo que habita em nós. E como o Espírito Santo tem liberdade no meio do povo de Deus, a gente tem liberdade para abençoar um ao outro, desde que tenha bênçãos em nossas mãos. Por isso que a nossa vida com Deus, ela é importante, né? Então vamos lá, vamos avançar que a gente já vai encerrar. Como não tornar as células em grupos de comunhão? Aí vem uma armadilha. Porque a gente vai desenvolvendo relacionamentos incríveis, intensos, maravilhosos, e a gente encontrou um lugar de abrir coração. É uma luta, né, pastorinho? É uma luta. Pessoal, depois a gente se une, começa a gostar, fazer churrasco, e agora separa. Não dá. Isso. Não dá, mas dá. Mas tem que dar, irmãos. Tem que dar, porque a gente tem que trabalhar isso, porque se a gente gera esse ambiente gostoso, especial, cheio da presença de Deus, amor entre irmãos, que oram uns pelos outros, que compram guerra, que caminham juntos, né? Aquela coisa incrível e fantástica do povo de Deus. Então, como é que a gente faz para não transformar isso numa panelinha? Temos um desafio, sim ou não? Temos um desafio, irmãos. Porque o risco de a gente transformar esse relacionamento delicioso, significativo, incrível, saudável, em uma panelinha existe, né? Então, como é que a gente faz para não cair nessa armadilha? Vai para a próxima palavra aí. Entendimento de propósito e missão. Todos nós precisamos entender que nós estamos num grupo pequeno, numa célula, com um propósito e com uma missão. Qual que é o nosso propósito, Edson, na célula? Qual que é? Por que estamos ali? O que nós estamos fazendo ali? Eu vou te ajudar respondendo no próximo slide, não tem problema. O que nós estamos fazendo na célula, na sua opinião? Qual é o nosso propósito? Não? Eu vou te ajudar no próximo. Mas nós temos propósito, irmãos, na célula. Nós temos objetivo nas células, e isso a gente aprende lá no Lidere 1, a gente aprende no Lidere 2, não são grupos de comunhão, não são grupos familiares. O nome célula já deveria significar algo para nós, porque células elas se multiplicam, então a gente gera ambientes incríveis, deliciosos, que são gerados intencionalmente para ser multiplicado e alcançar mais pessoas. Esse é o objetivo da célula. Não é a gente ficar fazendo encontro social, clube social. O que nos diferencia, irmãos, de célula para o grupo do vinho da colheita de 1742? A presença de Deus.
o nosso objetivo e o nosso propósito é alcançar mais pessoas. Se for para a gente formar a panelinha e passar com aquele grupinho o resto da vida junto, nós nos tornamos o grupo social comparado a qualquer outro grupo social que existe por aí. Não tem mais diferença. Então, a gente precisa tomar cuidado. Põe o próximo, acho que tem uma coisa escrita embaixo que eu botei. Não podemos criar grupos fechados dos melhores amigos, mas devemos ser amigos e irmãos que criam espaços, semana após semana, para que novos amigos se acheguem. Então, uma intencionalidade nossa, nosso propósito e missão em ganhar pessoas para Jesus. Está na frente ali, não consigo. Para Jesus, né? Então, a gente tem propósito, a gente tem missão, e é só o entendimento do propósito e da missão que vai falar assim para o nosso espírito: meu Deus, isso aqui é tão incrível, esse grupo é tão especial, essas pessoas são tão importantes na minha vida, que outras pessoas também precisam viver isso que eu estou vivendo. Que outros precisam sentir isso que eu estou sentindo, que outras pessoas precisam ganhar parceiros de oração nas lutas e nas dificuldades, outras pessoas precisam romper como essa célula aqui me ajudou a romper. Eu estava emperrado nessa área, nessa outra área, nessa área. Meu Deus, hoje eu olho para trás e eu venci, mas isso não pode ser só para mim, então agora eu tenho que trazer um amigo para esse lugar. Então, irmãos, é esse entendimento que vai fazer com que a gente não se torne o grupinho que não é inseparável. A minha célula, irmãos, Atos 29, ela existe porque a gente fez uma multiplicação que foi difícil, né? O Sil e a Milena, que estão lá servindo com os adolescentes, eles eram parte da minha célula anterior, e multiplicar foi difícil. O Tiagão era da minha célula, né? Ele conhece essa história. Quando a gente foi multiplicar, irmãos, houve dificuldade, porque era um grupo maravilhoso, diga-se de passagem, bons amigos, grupo incrível, unidos há muito tempo e traumatizados com multiplicações anteriores, né? Porque deu errado, porque a gente se separou, a gente ama tanto um ao outro, que a gente não quer se ver longe um do outro, mas a gente, irmãos, não perde os vínculos. A gente pode perder um pouquinho a presença semanal, mas nós estamos nos cultos celebrativos minimamente uma vez por semana, minimamente domingo de manhã, domingo à noite, se você não vem na sexta, se você não vem na quinta, mas minimamente domingo de manhã, domingo à noite, nós estamos juntos de novo, para celebrar essa unidade, para estarmos juntos. Então, essa quebra do contato semanal, eu estou aqui, sonhando com minha célula, líder de célula eu sou, estou sonhando, as pessoas que estão lá com a gente, tem alguns aqui conosco, mas eu estou sonhando que a gente vai multiplicar, e essas pessoas que a gente já aprendeu a amar, elas vão ser líderes. Vou liberar com a maior alegria do mundo para vê-los ali rompendo e conquistando novas pessoas, embora a gente já ame. Mandei lá que eu estava com saudade do meu grupo, das minhas pessoas, mandei no meu grupo. Então, irmãos, é o entendimento de propósito e de missão. A gente libera para vê-los liderando ali na frente e ganhando pessoas para Jesus, tá bom? Próximo slide. Que isso? Vai. Sim, o propósito das células, Edson. Qual é o nosso propósito enquanto célula? Fala aquilo ali, CES, fala aí. Isso, CES, C-E-E-S, né? É uma sigla. Vai o próximo aí, por favor, para você tentar gravar, tá? O C é de comunhão. Então, toda célula precisa ter o C de comunhão. Qual o nosso propósito lá na célula? Primeiro, Edson, é ter comunhão. Pensa como se fosse uma cadeira. Toda semana você senta numa cadeira lá na sua célula, né? Então, uma cadeira, ela sempre tem 4 pernas, né? Então, uma célula, ela tem que ter as 4 pernas, tá bom? A minha, às vezes, eu percebo que a gente pode errar numa coisa e outra, mas a gente precisa lutar juntos lá na minha célula para ter as 4 pernas sempre. Então, o C de comunhão, que são os relacionamentos saudáveis. Isso é gerado e a gente está conversando isso tudo aqui. Qual é o E? Próximo. Edificação. É a parte da palavra. É a parte da oração, é a parte do compartilhar, é a parte do crescer espiritualmente, do romper barreiras, de quebrar cadeias, de Satanás perder espaço na sua vida, e você ser liberto em áreas da sua vida. Então é a parte de edificação. Toda célula tem que ter edificação, para a gente não se tornar aquele grupo social lá que só se vê toda semana e não trabalha assunto nenhum da palavra de Deus e a gente não cresce nada, né? Qual é o próximo? Evangelismo. Todos se dedicam a trazer os amigos para Jesus. Isso, irmãos, é um desafio. É um desafio.
Vitor e Tati, eles são muito bons nesse assunto, eles já levaram vários amigos lá para a célula, mas continua sendo um desafio, sim ou não, Vitor? É desafiador, irmãos, não é simples, não é fácil. Eu estou conquistando lá um Papai Noel para a nossa célula, os irmãos sabem disso, eu vou começar a discipular ele. Ele entrou numa jornada de final de ano aí, de fazer os serviços dele, mas a gente vai ter aqui esse homem aqui servindo a Jesus conosco, você crê nisso? Eu creio, vou investir na vida dele, mas a gente precisa, todo mundo, não é papel do líder, irmãos, é papel nosso, é entendimento de missão e de propósito, que todos precisam se esforçar em trazer amigos para dentro desse ambiente. É outra perninha, tá? A última perninha da cadeira, da célula. S de servir. Na célula, todo mundo precisa trabalhar. Todo mundo precisa servir. Não é a ideia de que um prega e o resto não faz nada. Um fala e todo mundo só ouve. Todo mundo tem dons e talentos. Então a célula precisa abrir espaço para todo mundo trabalhar. Irmãos, se a gente, pensando nesse exemplo da cadeira aqui, ó, se a gente vier aqui e dar um chute nessa perna aqui, ela vai ficar com 3 pernas. O que vai acontecer quando alguém sentar? Cai. Ou então, vai tentando se equilibrar pelas... Aqui, ó, você tem a perna de trás faltando, eu vou me equilibrar aqui, ó, na pontinha de cá, porque tem 2 da frente, essa daqui. Vou me equilibrar aqui, mas se eu tentar encostar, eu vou virar, né? Se arrancar outra perninha, nós vamos para o chão. Então, a gente precisa entender que a célula tem propósito, o propósito é SES. Se você gravar esse nome, você vai tentar achar as letras, né? É comunhão, edificação, evangelismo e serviço, todo mundo servindo com seus dons e com seus talentos. Ah, pastor, na minha célula não é assim. Vai lá, conversa com o seu líder. Meus liderados estão aqui. E se eles perceberem que, pastor, vamos melhorar aquela letrinha lá na nossa célula, vamos. Nossa, o que eu mais quero é isso. Vamos acertar, vamos ajustar, vamos melhorar. E a gente vai crescer para a honra e glória do Senhor. Próximo slide, para a gente encerrar. Célula, então, irmãos, isso aqui é muito desafiador, isso é muito novo para nós. E o DNA que tem nos ensinado isso. Célula não é a reunião semanal. Célula é estilo de vida. Isso é tão desafiador, irmãos, porque a gente não viveu essa cultura ao longo dos anos. A gente não viveu. Qual que é a ideia de fazer isso como cultura, como estilo de vida? É que nós vamos desenvolvendo esses relacionamentos saudáveis a tal ponto que quando eu faço aniversário, quem que eu quero comigo? A minha célula. Deveria ser assim. Precisaria ser assim, mas nós nos habituamos a reunião da semana, é o meu momento de célula, e agora a gente se vê só até na semana aqui, vem. Isso é desafiador, irmãos, porque a gente tem escassez de tempo, é uma verdade, né? Mas isso aqui, irmãos, é para a gente orar por isso e pedir ao Senhor para nos ensinar, porque uma igreja em célula, sabe o que deveria fazer? E a gente não faz, eu não faço isso, irmãos. Então, para você entender como é que é desafiador, mas eu quero vivenciar essas coisas. Nós devíamos até sentar juntos, não como obrigatoriedade. Não estou falando assim, a partir do domingo que vem a célula tem que sentar junto. Não é isso. Mas nós devíamos, Cecília, ter um relacionamento tão legal que quando eu chego na igreja, Cecília é da minha célula, cadê Cecília? Eu quero sentar perto dele. A gente precisa sonhar, irmãos, e desenvolver isso. Eu falei com a minha célula que eu estou com saudade deles, realmente estou, mas... Tudo bem que eu sou pastor, né? Eu acabo sentando aqui com minha esposa, mas eu não preciso, não tenho essa obrigatoriedade. Um dia eu posso quebrar o protocolo e procurar minha célula, vai que eles vão estar junto um dia, eu vou me sentir fora do ninho, vou falar, não, quero sentar com eles ali, vou sentar com minha célula. Então, irmãos, viver célula é isso, é entender que a gente vai desenvolvendo relacionamentos a ponto da gente desejar estar uns com os outros, fora do momento de célula, fora do momento da reunião da célula. Isso é desenvolvido, isso é assim, um ligando para o outro, estou com uma saudade de você, a gente nunca recomenda, você que está mais há tempo na nossa igreja, você conhece isso, a gente nunca recomenda homem ligar para mulher, tá? Eu não vou ligar para a esposa do Rogério, não vou ligar para a esposa do Vitor, mas eu vou ligar para o Rogério e para o Vitor,
né? Que são homens. Minha esposa vai ligar para a Adriana e vai ligar para a Tatiane, né? Para as outras mulheres, eu para os outros homens. Mas é a gente criando esses vínculos, irmãos, para a gente crescer em amor. Certo, Rose? A Rose está explicando para o Hubert aí, ó, em outro idioma. Amém? Então vamos buscar os relacionamentos significativos, né? Isso faz com que os visitantes sejam atraídos, porque é um ambiente de amizade na nossa célula, é um ambiente que está sendo gerado e construído, e o visitante que vem de fora lá do mundo fala: caramba, eu não encontro isso aqui em lugar nenhum. Eu quero fazer parte disso aqui. E aí a gente vai crescendo no amor do Senhor, em relacionamentos saudáveis. Tenha mais algum slide depois? Próximo. Temperatura. Eu não vou... deixa eu ver que horas são. 11, não, vamos encerrar aqui. Isso aqui era só um teste para a gente fazer a temperatura das células, mas a gente vai trabalhar isso em outro momento, tá bom? Se for o caso, depois eu até mando isso no aplicativo da igreja, a gente envia e você trabalha essa parte em outro momento, tá bom? Vamos ficar em pé para a gente encerrar. O pastor Fabiano quer encerrar com alguma palavra específica, alguma coisa? Amém, queridos, muito bom. Vamos continuar nessa série, né? O próximo domingo é evangelismo e o pastor Ari que vai estar trazendo a palavra, e vai ser um tempo assim muito prático, porque ele é um evangelista nato, né? Já se converteu e Deus já usando nesta área. Então vai ser muito bom. O desafio é você convidar alguém da sua célula, divulgar e chamar as pessoas, né? Muito bom que você veio, mas quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor é, né? Esse é o nosso estilo de vida, como o pastor Tiago colocou, e nós vamos trabalhar nisso. E quando ele estava falando de vulnerabilidade, uma das coisas que veio ao meu coração é coragem de ser imperfeitos. Nós somos imperfeitos e nós temos que ter coragem, né? E a célula é um bom ambiente para isso. Então, é essa vulnerabilidade. Amém? Vamos orar? Lembrando que semana que vem, então, o evangelismo, a dinâmica é laranja e banana. Então, traga uma laranja e uma banana e a gente vai fazer uma dinâmica aqui com essas frutas. Tá bom? Feche seus olhos, vamos orar. Aliás, ora você pela sua célula. Faz uma oração colocando diante de Deus. Será que tudo isso que nós ouvimos, nossa célula está saboreando, praticando, faz parte realmente? Se sim, glória a Deus, se não, Senhor, nos ensina. Te louvamos, Senhor, por esta manhã, por esta palavra, ó Deus, tão profunda e necessária para nós como crentes no Senhor Jesus. O Senhor nos chamou para desenvolver relacionamento. E às vezes nós ganhamos pessoas para Jesus, em primeiro lugar nós ganhamos para nós, num relacionamento saudável, sadio. E essas pessoas que se achegam a nós, eles veem Jesus em nós. E é através do relacionamento. E eu quero colocar cada pessoa, cada célula, e nós estamos num ano profético, e profetizar mesmo que esse ano vai ser um ano de relacionamentos saudáveis na célula. Este ano vai ser ano das pessoas se relacionarem com mais profundidade, com mais proximidade, e as coisas, ó Deus, elas aconteceram naturalmente. A multiplicação, ó Deus, o evangelismo, a formação de pessoas, o interesse, o amor pela célula e pela obra do Senhor. Então toma em tuas mãos, meu Deus, cada um, cada célula, cada líder aqui nesta manhã que o Senhor alcança de forma especial. E nós queremos profetizar isso também para a igreja, todas as células, as que estão aqui, as que não estão aqui representadas, mas todas vão experimentar, meu Deus, de um relacionamento saudável. Células vão multiplicar com naturalidade, relacionamentos, ó Deus, vão ser a base dessas células, alicerces dessas células para elas, ó Deus, crescerem de forma saudável e sadia. Por isso nós abençoamos a vida de cada um. Muito obrigado por esta manhã e já colocamos as próximas manhãs diante do Senhor. Ó Deus, o próximo domingo, que o Senhor também traga para nós uma palavra profunda, ó Deus, e confronte a gente naquilo que o Senhor nos chamou. Nós somos chamados para isso, Senhor, e a célula é um ambiente saudável para a gente desenvolver esse chamado do Senhor, ó Deus, na nossa vida. Muito obrigado.
Obrigado por esta manhã. Nos abençoe, Pai, com o restante de dia, com almoço e uma tarde maravilhosa. E logo mais voltamos aqui às 18 horas para servir ao Senhor, para cultuar ao Senhor, para prestar ao Senhor um culto de adoração, louvor e gratidão, em nome do Senhor Jesus. Então nos leve debaixo da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito seja sobre você, sua casa, sua vida, hoje e sempre. E o povo de Deus diz: